Então, gente, vamos falar agora sobre as qualidades fisiológicas do som, como eu disse. E a primeira que a gente vai ver é a intensidade sonora, tá? A intensidade sonora é o que a gente chama, na prática, de volume do som. Ele representa o volume. E na onda, a grandeza que está associada à intensidade sonora é a amplitude da onda. A amplitude que ela tem representa qual é a intensidade. Então, quanto maior for a amplitude, maior a intensidade sonora, ou seja, maior o volume que esse som vai ter. E quanto menor for a amplitude, menor o volume, menor a intensidade, né? E a intensidade sonora ela é medida em Bell, que é uma unidade de medida para o nível sonoro, para a intensidade. O submúltiplo que a gente mais utiliza, que é comum como unidade de medida, é o decibel. Então, a gente mede a intensidade do som, o volume, em decibéis, tá? Eu queria deixar claro que a gente tem muita mania de falar, nossa, o som está muito alto. E essa característica de falar alto e baixo não é apropriada para o volume, para a intensidade sonora. O certo é falar que o som está forte ou fraco. Ou seja, sons que tenham um volume muito grande, eles são considerados sons fortes. Assim, e os sons que têm baixo volume, né, que a gente chama de baixo, tem baixa amplitude, é um som fraco. Observem que aqui, né, a gente está mostrando qual é a relação da amplitude da onda. Aqui, nesse caso, olha só, a amplitude é essa medida e aqui é essa. Essa onda aqui, então, ela tem um volume menor, sua intensidade sonora é menor, por isso ela é considerada de um nível sonoro de um volume fraco. Essa aqui, como tem uma amplitude maior, ela tem uma alta intensidade sonora, então a gente chama de forte, tá? Como eu estava falando antes, a intensidade sonora, o volume, ele é medido em decibéis, tá? Quando uma pessoa ela é exposta a um nível de som muito alto, ela pode apresentar vários sintomas, incluindo intolerância ao som, tontura, otalgia, que é dor de ouvido, zumbido e perda auditiva. Então, existe uma classificação em 10 sobre qual é os níveis que a gente tem aí. Primeiro, a primeira ponta é o limiar da audição. A partir de 0 decibéis, a gente começa a ter possibilidade de ouvir. O mínimo som audível, eu sei que não está dando para ver, mas está nessa tabelinha, depois vocês abrem o slide, é 10 decibéis, tá? Então, o mínimo som audível é 10 decibéis, falando aqui dos seres humanos, né? E aí, quando a gente chega aqui, ó, tá vendo? A partir de 120 decibéis, a gente entra na área que é considerada limiar da dor. A partir dessa intensidade sonora, ou seja, de volumes que estão de 120 decibéis para cima, elas entram nessa área do limiar da dor, que é onde o ouvido vai sofrer, vai ficar dolorido na presença dessa fonte sonora e vai acontecer problemas no ouvido, né? Desde pode ser uma otalgia, como eu disse, uma dor de ouvido, e se ficar exposto muito tempo, né, a perda auditiva, ou seja, a pessoa ficar surda. Então, a partir de 120 decibéis, mais ou menos. Fiquem atentos, né? Eu falo muito com os alunos quando eu explico essa matéria sobre o fone de ouvido. Fiquem atentos ao fone de ouvido. Você está inserindo, não é que não pode usar, mas observem o som, a altura, né? A intensidade sonora. A gente fala muito altura, né? E é errado. A intensidade sonora que você está colocando o fone, o volume do som. Porque se você coloca muito alto, fica muito tempo com o fone no ouvido, você aos poucos está prejudicando a sua audição, né? Você vai acabar tendo uma perda auditiva gradativa. Então, fiquem atentos, né, com o nível de sonoro que vocês estão ouvindo, música, que vocês estão sujeitos aí, tá bom? A próxima qualidade do som é a altura, tá? Que não tem nada a ver com volume, né? A gente sempre fala assim, nossa, se o som está numa altura, e a altura aqui no contexto da física, ela representa a frequência com que o som é emitido. Então, quando eu falo que o som está alto, né? A gente está falando aqui de um som que tem alta frequência,
ou seja, é um som que é considerado agudo. Então, e o som de baixa frequência é o som grave. Então, a altura do som, ela se relaciona com a grandeza, frequência da onda, com a frequência da onda, e ele é caracterizado por ser grave ou agudo. O som grave, menor frequência, baixa frequência. Então, é uma onda que, por exemplo, vai formar aqui menos comprimentos de onda por segundo. E quando a gente fala de um som que é agudo, a gente vai ter a formação de muitos comprimentos de onda por segundo. Qual é a diferença nisso na prática? É a diferença entre a voz das mulheres e dos homens. Normalmente a voz masculina é grave e a feminina é aguda. É a maneira, né, qual é a frequência com que esse som é emitido. As notas musicais, elas são caracterizadas pela frequência. Então, por exemplo, a gente estava vendo ontem, na última aula, as cordas musicais, né, as cordas sonoras. Cada corda, cada nota que eu emito é uma frequência de som. Então, que é caracterizado pela intensidade de criação de comprimentos de onda. Então, por exemplo, uma nota, ela pode ter um som agudo e um som grave, dependendo de como é a frequência dela, tá? De como ela é produzida. Então, isso aqui se refere à altura do som. A próxima característica que a gente tem aqui é o timbre do som, né? O timbre. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o timbre. Quando a gente sempre ouve falar assim, nossa, essa pessoa tem um timbre tão lindo, quando alguém canta bem, por exemplo. O timbre é uma característica do som que permite a gente distinguir sons que tenham mesma intensidade, ou seja, o mesmo volume, ou seja, mesma amplitude, e também tenham a mesma frequência, ou seja, elas formam o mesmo comprimento de onda por segundo, mesma quantidade de comprimento de onda por segundo. Então, se elas têm o mesmo volume, elas têm a mesma frequência, ou seja, a mesma altura. Por que eu diferencio um som do outro? Por causa do timbre. O timbre tem relação com o formato que a onda tem. Então, ela é uma grandeza relacionada ao formato. Cada tipo de fonte emite a onda num formato específico. Então, mesmo que elas tenham o mesmo comprimento de onda e a mesma intensidade de som, mesma altura e mesma intensidade, elas vão ter formatos diferentes que vão dar característica diferente a essa onda. Por isso, cada pessoa tem uma voz, né? Cada instrumento, por exemplo, o violão e o violino, eles podem tocar a mesma nota dó com o mesmo volume, e você sabe o que é um violino e o que é um violão, por causa desse timbre. Então, aqui está mostrando, por exemplo, duas ondas, ó. Tanto a primeira quanto a segunda, elas têm a mesma amplitude e o mesmo comprimento de onda sendo formado no mesmo intervalo de tempo. Então, essas ondas são muito iguais, tanto em frequência quanto em amplitude. Isso significa que a única coisa que está diferenciando essas duas é esse formato. Então, esse formato é o que dá o timbre do som. Então, aqui também está mostrando os instrumentos e a voz que tem também características de formatos diferentes, tá bom? Aqui, só para vocês resumindo as qualidades fisiológicas, a gente tem altura, intensidade e timbre. A altura tem relação com a frequência. Sons de maiores frequências, que são considerados agudos, e sons com menores frequências, que são considerados graves. A gente tem a intensidade sonora, que tem o som forte para intensidades de maior amplitude, e aí tem um nível sonoro em maior quantidade de decibéis. Tem o som com menor amplitude, que são sons que são considerados fracos, né? Que tem volume fraco, então normalmente tem menor nível em quantidade de decibéis. E o timbre, que está relacionado com a característica da onda, tá? Que pode ser produzida através de uma sobreposição de ondas, diferentes frequências. Então, cada onda tem um formato específico,
que dá a ela o timbre específico também, tá? Então é isso. No próximo vídeo a gente só vai falar um pouquinho sobre a reflexão na onda e a gente finaliza, tá bom? Então vamos para o próximo vídeo ver o que é a reflexão.